Bom dia a todos. Nós vamos fazer uma apresentação do desaguamento e secagem de lodo, a aula prática de desaguamento e secagem de lodo. Nós já havíamos começado esse assunto na aula passada, de forma teórica, e mostramos vários processos de desaguamento e secagem de lodo, processos naturais, processos mecânicos, e hoje nós vamos ver algumas práticas que nós podemos fazer em laboratório para obter dados que nos levem depois à utilização em projetos, né? Então, nós vamos assistir essa aula com esse objetivo, com o objetivo de observarmos, então, essas práticas. Eu vou começar pelo um assunto mais geral, né? Porque o lodo ele pode originar de processos biológicos ou de processos físico-químicos. E nós estamos sempre interessados no desaguamento e secagem do lodo, mas para que isso ocorra, nós precisamos trabalhar sempre com menor quantidade de lodo em uma estação de tratamento, né? Então, nosso objetivo é gerar menos lodo no sistema de tratamento para depois conseguirmos fazer o desaguamento e a secagem. Esse é o objetivo da gente. Só que muitas vezes nós já obtemos, em função do próprio processo de tratamento, nós já temos um tipo de lodo, né, com características próprias daquela estação de tratamento. Isso às vezes muda um pouco ao longo do tempo, mas às vezes ao longo do ano, inclusive, tem uma sazonalidade em função de um monte de circunstâncias da própria empresa, né? Mas o que nós queremos é que no final nós tenhamos um lodo bem desaguado, seco, em menor quantidade, que não tem algumas características indesejáveis que eu vou apresentar para vocês. Então, o objetivo nosso é ter um lodo mais concentrado possível com menor umidade final, né? Para fins de destinação, porque nós vamos pagar transporte, estocagem, transporte, né? O custo da destinação, da destruição térmica, se for o caso. Então, tudo isso aí é preciso que a gente reduza, então, a quantidade de água, porque a água, no caso, não tem, só oferece problema, né? Então, nós queremos tirar a água do lodo. Como tirar a água do lodo? O que nós temos que fazer para acontecer isso, né? A primeira coisa, o lodo não pode ter água livre, ou seja, não pode pingar água do lodo de forma nenhuma. Não pode escorrer água pelo lodo, não pode pingar, né? Se eu colocar num caminhão, num container, num bag, não pode ficar pingando água, não pode ter água escorrendo ou pingando. Como que nós podemos fazer esse teste? Esse teste vocês podem fazer, por exemplo, até mesmo com aqueles coadores de café, de papel, que você usa papel, né? Você tem um coador, você pega um papel de filtro e coloca no coador. Se você colocar o lodo ali dentro, se pingar água, significa que tem água livre. Então, nesse caso, o sistema vai ter que ser melhorado, né? Você não pode transportar lodo com água livre, água pingando do lodo, né? E o teste é tão simples quanto isso. Pegar um coador de papel, colocar o lodo lá dentro e não vai poder pingar lodo nenhum. Água nenhuma, desculpe. Isso é a primeira coisa. Porque também, se você vai destinar água, você está destinando seu dinheiro para ser jogado fora, porque você está pagando para destinar água, né? Não tem sentido isso. Então, você tem que retirar a água do lodo. Primeira coisa. Segunda coisa, então, o aterro vai ter restrição de transporte e de recebimento desse lodo, tá? Então, não pode ter água livre. Segunda coisa, o odor. Não pode ter odor no lodo. O lodo tem que ser isento de odor, porque se começar a ter mau cheiro, você vai criar problema com a vizinhança na área de estocagem, no transporte, né? Então, o odor ele é indesejável no lodo. Outra característica que são que os óleos e graxas, né? O teor de óleos e graxas deve ser conhecido, porque se for mais que 10% de óleos e graxas no lodo, você não consegue também destinar para aterro. Eles não recebem lodos com mais de 10% de óleos e graxas. O condicionamento também pressupõe a adequação ao transporte, né? Então, você tem um condicionamento que também deve ser próprio para o transporte. O tipo de caminhão que você vai transportar, né? O tipo de... Você vai transportar em bag, em caminhão-tanque, em caminhão fechado, em sacos, em tambores. Como é que você vai transportar esse lodo? Então, o condicionamento final ele deve ser característico desse tipo de transporte que você vai ter,
né? Logicamente, esse transporte, você pode procurar o tipo de transporte que te interessa, ou pode ter até uma limitação de transporte, você só ter um tipo de transporte numa região, e você vai ter que adequar o seu lodo ao seu tipo de transporte, né? Às vezes é do jeito que você quer, porque tem a opção de transporte, e às vezes não, o transporte é único, né? Eu conheço casos que é transportar de trem, no vagão do trem. Então, você vai condicionar o lodo para o sistema do trem, porque se só tem o trem para transportar o seu lodo, você vai fazer o quê? Você vai dizer como é que o trem tem que ser? Não, você vai transportar, vai condicionar o lodo para o seu vagão. Você vai ver lá com a companhia ferroviária qual é a condição que ela consegue transportar o seu lodo, e você vai fazer exatamente o que eles querem, senão você não vai tirar o lodo dali, né? Então, tem hora que a gente faz, que a gente tem o transporte que a gente quer, e tem hora que a gente se condiciona, se adapta às condições que existem, né? E o lodo não pode não ter odor, então você vai estabilizar ele biologicamente, nós vamos ver como. Não deve ter óleos e graxas, que eu já falei, porque o aterro não recebe. Se for para você fazer um coprocessamento, para pagar para queimar, não fazer um coprocessamento, um forno de cimento, por exemplo, tudo bem, aí pode ter óleos e graxas, eles até vão interessar. Mas se for para colocar no aterro, não vão interessar. Então, você vai ter que destinar o seu lodo de acordo com a característica dele, não é isso? O condicionamento também pressupõe então, a adequação ao transporte, e pode ser necessário o adensamento do lodo ou a flotação do lodo como etapa prévia de concentração, porque o adensamento ele chega a concentrar 3% de sólidos. A flotação chega a 7% de sólidos. Então, pode ser que você tenha que fazer isso antes também, né? E para que se obtenha um lodo com boas características de desaguamento e secagem, pode ser necessário a digestão aeróbia ou anaeróbia do lodo, originado em reatores biológicos. Então, ainda pode ser que você tenha que, além do lodo já obtido do tratamento, você fazer um novo tratamento biológico desse lodo, para digerir mais ainda, para evitar mau cheiro e todas aquelas coisas que nós já falamos. Então, isso são coisas que talvez você tenha que fazer. No caso do lodo não ter sido digerido o suficiente no processo de tratamento, processos convencionais, pode ser necessário, então, o condicionamento biológico do lodo antes do desaguamento e da secagem. Aí você vai evitar mau cheiro e reduzir o tempo de secagem, tá? Esse é o objetivo, você quer reduzir o tempo de secagem. Senão vai ficar secando toda a vida, porque o lodo vai estar com células novas, a água vai ser mantida dentro das células por muito tempo, e aí você vai ficar secando isso toda a vida, vai virar uma papa lá no leito de secagem, na sua prensa, onde você colocar o lodo, ele não vai secar direito e vai ficar te dando trabalho. Então, você tem que digerir ele melhor, né? Porque ele pode ter vindo de um tratamento biológico, que a produção de lodo produza muito lodo, o sistema produz muito lodo, e aí o lodo não é digerido o suficiente. No caso de lodos originados em tratamentos biológicos, pode-se, como etapa prévia, reduzir a sua massa através de processos de digestão aeróbia ou anaeróbia, né? Nesse caso, tem-se um aumento de fração de sólidos fixos em relação aos sólidos voláteis. Estes processos são chamados de estabilização dos lodos e têm como objetivos principais, né, aumentar a concentração de sólidos no lodo, desestabilizar os colóides responsáveis pela hidratação dos lodos e redução de micro-organismos patogênicos no lodo. Então, você está precisando aí, quer dizer, está querendo fazer uma modificação na estrutura desse lodo, né? Na composição do lodo, né? Você está querendo que seja uma massa com menos micro-organismos patogênicos, com menor quantidade de massa, né? Com lodo mais fácil de perder água, por evaporação, por drenagem. Então, é isso que você está querendo, um lodo melhor, né? E se o lodo também for oriundo de processo biológico de aeração prolongada, o desaguamento e a secagem pode ser feito de forma mais rápida, né? Aí a relação SSV-SST, ou seja, sódio em suspensão volátil por sódio em suspensão total, ou RNFV-RNFT, deve ser inferior a 0,82. Quando essa relação, pela análise, você vê que a relação está menor que 0,82, você já sabe que esse lodo vai secar bem. Se ela for maior que 0,82, é um lodo novo e vai secar mal. Aí você precisa entrar nesse parágrafo anterior aqui, você precisa digerir o lodo. É bolar um digestor de lodo, um sistema que você vai digerir de forma aeróbia ou anaeróbia o lodo por mais tempo, até que essa relação aqui seja menor, tá? Esse menor pode ser até 0,5, que é o ideal. Então, quando eu faço uma digestão aeróbia de lodo,
É um processo de aeração semelhante ao de lodos ativados, né? É igual um reator de lodos ativados, só que você fica aerando só o lodo, não alimenta ele com efluente, só o lodo sendo aerado. O lodo digerindo ele mesmo. Os micro-organismos vão digerir eles mesmos, vão usar os próprios outros micro-organismos mais velhos como substrato, né? No qual não se deve realizar nenhuma alimentação, a não ser o próprio lodo a ser digerido. Então, nesse reator aqui, você só coloca lodo, não coloca mais nada. O controle de processo é feito pela essa relação SSB-SST, que deve ser inferior a 0,5. Então, você vai ficar, no momento do descarte, né? Você vai ficar aerando, isso pode durar um mês. Pode durar um mês, tá? Então, você pode ficar um mês digerindo para chegar nessa condição aqui. Aí, quando você descartar esse lodo, não vai ter problema nenhum. Ele vai perder água com facilidade, a água vai evaporar bem, o lodo vai secar rápido, né? E aí, após a digestão, é esperada uma redução de até 50% na massa de lodo a ser desaguada e seca, né? Você vai ter uma relação de 0,5 e essa massa vai chegar a mais ou menos 50% da inicial, dos sólidos iniciais, tá? Desses sólidos aqui, ó. Se você pegar o volume que você tem no reator e analisar o sólido no início, no final, você vai ver que houve uma redução de 50%. Vira o que? Gás? Vira gás carbônico, né? Gás carbônico é água. O lodo bem digerido também consome menor quantidade de produtos químicos para a desestabilização dos colóides. Precisa de um tempo reduzido para a secagem natural, atinge maior concentração de sólidos nos desaguamentos mecânicos e não gera odores durante a estocagem, o desaguamento e a secagem, né? Então, esse lodo bem digerido tem um monte de vantagens, né? Vai consumir menos produto, para a desestabilização dos colóides, para formar flocos, né? Precisa de um tempo menor para secagem natural, atinge maior concentração de sólido nos desaguamentos mecânicos. Então, se você tem um lodo que tem 50% de sólido, se você colocar no filtro prensa, ele pode ter 60, 55, 60, por aí, né? Não gera odores durante a estocagem, então não vai incomodar ninguém e vai, durante a estocagem, o desaguamento e a secagem. Então, toda a operação com lodo, ele não vai causar problema, né? O desequilíbrio, uma coisa que eu mesmo já acompanhei problema, sério, né? É a pessoa não colocar nutrientes. A relação de DBO, nitrogênio e fósforo, carbono, nitrogênio e fósforo, não está correta, e também é de micronutrientes, e o lodo, então, não consegue secar bem, inclusive emite odores. Eu já vi apodrecer áreas enormes, dar mau cheiro em áreas enormes, por causa de nutrientes, né? Então, quando o nutriente não está sendo dosado corretamente na estação, além da estação não funcionar bem, o lodo não vai secar bem, tá? Então, começa a ter problema de apodrecimento do lodo, dá mau cheiro. E esse mau cheiro eu já vi ter problemas assim enormes, tá? Em função desse problema aí. Então, além da estação não funcionar bem, é o próprio lodo que não seca bem, tá? Ele fica com um aspecto de podre, então ele não consegue perder água com facilidade, ele fica se digerindo, apodrecendo, né? Como se estivesse se digerindo de forma anaeróbia, então começa a dar mau cheiro, né? E dá mau cheiro, às vezes, muito forte, tá? Então, a dosagem de nutrientes também é muito importante. Pode ser até necessário complementar naquele tratamento biológico do lodo, né? Aí imagina que agora você já tirou o lodo, você já produziu o lodo, já reduziu ele para metade aqui da massa inicial, está tudo certo, né? Então, agora nós vamos fazer um condicionamento com polieletrólito. A gente vai colocar polieletrólito nesse lodo, vai formar flocos, esses flocos vão se aumentar de tamanho, né? Aí você pode fazer várias coisas. Você pode, por exemplo, filtrar eles num papel de filtro, né? Pode ser com vácuo, sem vácuo, e aí você vai verificar qual a quantidade de água que vai se separar e qual, então, o volume de lodo úmido que vai ficar, porque o volume inicial, né, menos o volume final de líquido, vai dar o volume de lodo úmido, né? Então, você já tem aqui o volume de lodo úmido, né, e o resto é água. Então, às vezes, 97%, 96% é água, e de 3% a 4% é o volume de lodo, né? Volume de lodo úmido, que ainda vai secar ainda por evaporação. Primeiro ele deságua, ele perde líquido, depois ele perde vapor da água, né? Aí ele evapora, seca.
Esse teste que nós estamos mostrando aí é um teste de floculação de lodo para condicionamento de desaguamento, que você pode usar em geotecido, naqueles bags, né? Que eu já mostrei foto para vocês na aula passada, em filtro prensa, quando você quer prensar uma pressão de até 8 quilos por centímetro quadrado, e em prensa desaguadora contínua, que são aquelas telas contínuas que ficam girando, né, entre rolos, e o decanter centrífugo, que gira uma rotação de 5.500 rotações por minuto, e tem uma capacidade também de separar essa água livre muito grande, né? Aí, então, esse teste aqui é um teste que vai condicionar o lodo para uma dessas condições. É lógico que o filtro prensa tem um tipo de polieletrólito, e o geotecido também. A prensa desaguadora e o decanter centrífugo pode ser outro. Então, você vai especificar o polieletrólito aqui do teste de acordo com o sistema que você pretende fazer a concentração de sólidos, tá certo? Então, isso aí tudo você vai conversar com o fabricante desses equipamentos, você vai conversar com o fornecedor do polieletrólito. Fora isso, você pode fazer teste também. Você vai ler, vai procurar catálogo, né? Vai se informar, tá? Então, essas informações, às vezes a gente arruma mais fácil e tal, mas se você não pesquisar direito, você não vai conseguir nada. A segunda coisa, nós temos aqui o manganês, né? Manganês. Aqui é um minério de manganês. Você observa que ele tem uma cor um pouco marrom, às vezes ele tende até um amarelo, tá? Tende uma cor mais amarela, parecida até com a minha apresentação aqui, um pouco assim. Mas aqui está mais misturado um pouco de ferro também, né? Então ele está com essa cor. Você observa que nós fizemos aqui uma precipitação química e olha só o que aconteceu. Aqui tem um lodo aqui no fundo e o resto é líquido. Esse líquido aqui seria o nosso efluente tratado, né? Observe que ainda tem aqui em cima, com muito boa vontade, vocês vão ver uns floquinhos aqui que estão batido a foto por baixo, né? Está aparecendo uns floquinhos aqui em cima. Então a gente vai fazer uma boa floculação, boa sedimentação, de maneiras que a gente não tenha nada sendo perdido, né? E na nossa estação aqui talvez tivesse um filtro de areia para reter algum sólido, mas a verdade é que nós vamos pegar esse lodo aqui e vamos desaguar esse lodo, tá? Então isso aqui é uma coisa. E agora eu quero fazer testes de desaguamento desse lodo para a gente saber qual vai ser o volume final desse lodo aí, né? Qual é o volume dele desaguado, qual é o volume depois de seco. Então nós vamos fazer vários testes aí, tá? Aqui é uma maneira de eu fazer teste. Eu peguei esse lodo aqui e filtrei ele num filtro a vácuo. Aqui tem um papel de filtro aqui embaixo, né? Aqui é um quitazato. Nós colocamos aquele lodo ali, esse lodo aqui, né? Num quitazato, a água passou, né? A água passou e o lodo foi agora. Eu continuei fazendo um vácuo, eu estou fazendo um vácuo aqui embaixo, a água continua passando, saindo do lodo e vai rachando, tá vendo? Aqui é o início da filtração a vácuo. Aqui já é um estágio mais adiantado dessa mesma filtração a vácuo. É o mesmo equipamento aqui, tá vendo? Até a mancha aqui, ó, do lodo. Aqui está meio de cabeça para baixo, mas é a mesma mancha que está aqui, ó. Então, esse aqui é o mesmo material, tá? Só que eu continuei filtrando, succionando, succionando. Aí fui secando o lodo, fui rachando ele, tá? E se eu continuar fazendo isso, eu vou rachar mais ainda, né? Então, aqui eu já fiz uma simulação. Eu tinha uma certa quantidade de lodo, um volume, e agora estou diminuindo esse volume porque eu estou desaguando. Posso até no final aqui fazer o teste de umidade do lodo para saber agora quanto eu tenho de lodo em termos de massa, porque eu poderia ter pesado esse papel aqui antes. Então, pegar o papel limpo, pesar, eu já podia ter feito isso antes, e agora pesar ele com lodo. Então, a diferença do papel limpo para o papel com lodo vai ser a diferença a massa do lodo, né? Como eu partir dessa massa de um certo volume de líquido com lodo, né, eu posso começar agora a calcular quanto é que reduziu. Lembra que eu também tinha feito aquele teste aqui, ó, eu poderia ter feito esse teste aqui. Eu passaria esse becker aqui, ó, eu passaria num sistema de papel de filtro, o líquido passaria para o outro lado, não é isso? E eu vou por diferença agora desse volume que eu vou obter aqui em relação ao volume inicial, vai ser o volume de lodo úmido. Depois, eu vou ver o lodo desaguado, né? Primeiro eu passei água, aí eu tenho o lodo úmido. Depois, eu posso fazer ele desaguado, que eu estou fazendo um filtro aqui a vácuo, né? E eu vou ter agora, eu posso ver o teor de umidade agora,
e ver essa massa, porque eu tenho o peso do papel limpo, agora eu posso ter o peso do papel com lodo, né? Então, você vê que eu já tenho mais informações aí, né? Essa experiência ela pode ser feita, né, com provetas, para você medir volume de lodo, com becquerels, para você conter, fazer o tanque, passar o lodo de um lado para o outro, a própria amostra de lodo, propriamente dita, para você fazer o teste, né? O filtro a vácuo, que é uma bomba de vácuo, né? O Kitazato, que é para você fazer a adaptação lá do funil de Buchner, né? Poder filtrar, ligar o vácuo aqui nesse equipamento, que tem uma saída lateral, né? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar uma proveta para a qual transfere-se 100 mililitros de amostra. Então, nós vamos pegar essa amostra aqui, ó, vamos homogeneizar ela bem, ligar essa pazinha bem rápido e vamos pegar 100 ml dele. Aqui tem 1.000. Vou pegar só 100. 100 dele ligado. Eu tiro 100 daqui de dentro e coloco numa proveta. Esse 100, eu vou filtrar ele e vou obter um novo volume de filtrado, né? Por diferença, eu vou saber qual é o volume do lodo úmido. Então, eu vou obter 96 ml, 97 ml, e vou ter o volume, então, do lodo úmido, que vai ser 3 a 4 mililitros, né? Que é 3 a 4%, então. Eu vou pesar a membrana, que eu estou filtrando, nova, né, sem uso, e eu vou filtrar ela após a passagem com lodo, pela membrana de filtração. Eu peso essa membrana, na qual fica retido o lodo, a torta. Então, agora eu vou ter, por diferença de peso, entre o papel de filtro com a torta e o papel de filtro novo, vai dar o peso da torta, né, o peso da torta. O peso da torta, né, é a massa úmida de lodo, né, massa úmida. E depois eu pego essa membrana, levo na estufa de secagem e faço uma secagem desse lodo aí, né? Faço uma secagem desse lodo. E aí eu vou ter um peso seco agora, o peso dessa torta seca, né? Eu tinha dela úmida, agora eu vou ter seca também. E aí eu vou resfriar esse papel de filtro com a torta em um dessecador, depois eu aqueço de novo, peso, resfrio, peso. Eu vou fazer até fazer o peso constante e eu poder calcular, então, essa massa de lodo e a umidade final do lodo, que deve ser próxima de zero, porque eu vou ter feito isso numa estufa, né? Então, você observa que eu pesei, ó, coloquei o volume aqui de 100 ml aqui dentro, 100 ml, filtrei através de um sistema de filtração, né? E eu obtive quem? Obtive uma torta. Uma torta. E essa torta aqui, como eu já tinha o peso desse papel, agora eu vou ter o peso do papel com a torta, e aí, por diferença, depois, inclusive, eu posso secar, né? Aqui, por diferença, eu vou ter o peso da torta úmida. Tem o volume da torta, porque aqui é 4 mililitros ou 3 mililitros, dependendo da amostra que eu trabalhei aqui, né? Agora, eu também posso pesá-la depois de seca. Depois de seca, você vê que diminui aqui o diâmetro até dessa torta, né? A espessura, então, por quê? Porque então, agora é a massa de lodo seca. Essa massa de lodo seca está relacionada, né, com a massa que eu vou obter em cada 100 ml de lodo. Cada 100 ml dessa mistura aqui vai me dar essa quantidade seca aqui. Menos do que isso eu não obtenho. Então, meu preço não vai poder destinar menos que isso aqui, né? Aqui um outro caso também. Aqui eu tinha um efluente de ferro. Aqui um minério de ferro. Você vê que ele já é mais escuro. Foi floculado, ele sedimentou, né? E aqui eu tenho agora o desaguamento desse lodo. Tem o desaguamento desse lodo, então eu vou ter agora um volume úmido, eu vou ter uma massa desse lodo aqui, né? Massa desse lodo aí. Muito bem. Então, aí eu tenho agora como calcular, né, o meu local de estocagem do lodo úmido, e eu posso saber até quanto de lodo úmido eu vou destinar, qual é o teor dessa umidade. Logicamente que eu poderia secar esse lodo aqui ainda. Eu posso fazer uma análise posterior também, que eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer essa secagem em laboratório, né? Mas aqui, a partir de uma certa quantidade, eu deixei aqui agitar e tal, eu vou filtrar e vou obter o lodo. Eu pego toda essa massa aqui, filtro, obtive esse lodo aqui. E aí eu vou saber qual a massa de lodo úmido.
né? Vou ter a massa e a umidade. Aqui é uma maneira também de você fazer por adensamento, né? Aqui tem um adensador em escala industrial, você pode fazer um adensamento. Também vai saber o teor de lodo inicial, de sólido inicial e sólido final, também pode saber. Aqui é um lodo flotado, né? Eu posso saber o teor de lodo flotado aqui. Eu tinha o sólido de suspensão total aqui, eu tenho o sólido de suspensão aqui na fase límpida, e eu tenho esse sólido de suspensão aqui nessa mistura concentrada. Tá? Aqui, no caso, deu aproximadamente 7% de sólido em suspensão. Eu posso flotar, está vendo aqui um sistema de flotação, eu vou obter uma camada de lodo aqui em cima. Eu tenho aqui também no lodo aqui subindo, está ficando clarinho embaixo, ficando concentrado em cima. Esse aqui não estava bem dividido, mas o lodo está aqui em cima. Então, aqui tem, tá vendo o flotador com o lodo aqui, ó, o lodo aqui separado. Está subindo aqui com a névoa de ar, né? Ele vai subir. Então, aqui tem o lodo aqui, ó, nessa parte escura. Então, é uma maneira de concentrar lodo. Aqui o tratamento não está bom, né? Mas, de qualquer maneira, o lodo está ali, o lodo está aqui. Então, já dá para você ter uma ideia boa aí do sistema, né? Como que você vai calcular a área do seu flotador? Nós já até vimos em aula prática, nossa, isso aí vocês pegaram a aula prática de flotação, olharem lá o filminho, lá nossa gravação da aula, vocês vão ver isso. A área do flotador vai ser igual a vazão, que eu tenho que tratar na estação, né, a vazão de tratamento, dividido pela taxa de aplicação de carga hidráulica. Aí fala, e agora, qual é a taxa de aplicação de carga hidráulica? Porque a vazão eu posso saber, eu tenho lá no meu problema, na minha medição da minha fábrica, né? Mas qual é a taxa de aplicação de carga hidráulica? Aí nós vamos pegar que a área do flotador em metros quadrados vai ser igual a vazão em metro cúbico por hora, que é a vazão da minha fábrica, da minha indústria, do meu efluente, né? Por essa taxa de aplicação de carga hidráulica em metro cúbico por hora. Como é que eu faço isso? Eu faço isso, nós tínhamos visto na nossa aula de laboratório. Nós medimos essa altura aqui toda, tá vendo? Daqui até aqui, com uma fita métrica. E nós vamos ver, então, quanto tempo esse lodo demora para subir até aqui. Então, nós vamos ver o tempo e a altura nós temos a medida. Nós temos a medida que o lodo vai percorrer desde aqui de baixo até em cima, porque ele entra por baixo aqui no flotador. Então, o tempo que ele demora para subir. Então, se eu dividir a altura, né, que é um comprimento, pelo tempo, eu tenho a velocidade, né? Tem a velocidade de metro por hora. Se eu transformar, então, essa altura aqui em metro, que aqui é 32 centímetros, 40 centímetros, 35. Então, se eu colocar aqui 0,35 dividido pelo tempo, mas o tempo foi 15 minutos, então vai ser 1/4 de hora, 0,25 da hora. Então, vai ser 35, né? 0,35 metros dividido por 0,25 da hora. Então, vai dar aproximadamente 4 vezes, né? Então, vai dar 1,40 m, né, por hora. 1,40 m por hora. Então, a velocidade aqui vai ser 1,40 m por hora. Né? Então, se eu tiver a vazão dividida por 1,40 m, eu vou ter a área do flotador. Então, a área do flotador, a velocidade, o que é, então? É a altura, esse comprimento aqui que o lodo percorre, subir, dividido pelo tempo em hora. Tempo em hora. Você pega minuto e transforma para hora. Aí você vai ter metro por hora, que vai ser a velocidade. A velocidade é metro por hora. Então, a velocidade de ascensão é a altura da câmara de flotação, né, dividido pelo tempo de ascensão do lodo a ser flotado. Né? Então, aqui é lodo, né? Do lodo a ser flotado. Então, em hora. Aí você vai ter a velocidade. Pronto. Então, nós já temos aqui o dado. Você obteve que isso aqui é em laboratório. Isso aqui nós já vimos a aula de laboratório. Você faz no laboratório. Tá? Então, você vai fazer o lodo subir mais rápido. Se você fizer ele subir mais rápido, quando você dividir, então essa velocidade que a ascensão vai ser maior. Você dividir a vazão por isso, vai dar uma área menor. Né? O flotador vai ser menor. Quanto mais rápido subir o lodo, menor vai ser o flotador. Nas condições de pressão que você está trabalhando e tudo mais. Aqui é um lodo flotado. Está vendo o aspecto dele, como é que fica concentrado? O lodo fica uma pasta muito, muito grossa mesmo. Né? É um lodo bem concentrado, um lodo que você consegue espessar muito. Né? Aqui eu queria mostrar para vocês um sisteminha de desaguamento de lodo em laboratório, bem simples,
barato, porque eu faço com tubo de PVC. Isso está lá no meu livro, na parte de desaguamento de lodo, né? Em laboratório. Isso é uma secagem de lodo em laboratório. Porque isso aí é uma simulaçãozinha de um leito de secagem em laboratório. Aí você fala, pô, mas dá para fazer? Dá. Dá para fazer esse daí, que é o menorzinho, e dá para fazer um outro um pouquinho maior, tá? Ou coisa parecida. Então, essa é uma ideia, né? E dá para você fazer ele bem parecidinho aí, tá? Isso aqui, na verdade, é um tubo, um funil de Buchner de 0,150 milímetros. Isso é um funil que a gente tem em laboratório, né? E isso aqui é um pedaço de tubo de PVC. Tubo de PVC. Tubo de PVC com 150 milímetros, tá? De diâmetro. Tá? Então, você pega um pedaço de 300 milímetros, ou seja, você vai pegar aqui um pedaço de 300 milímetros, um pedaço de 30 centímetros de tubo de PVC, de esgoto, um tubo leve de esgoto, né? E você vai encaixar ele aqui dentro do funil. Aí você observa que eu botei dois negocinhos pretinhos aqui, ó. Isso aqui é um anel de borracha. Você vai usar um O-ring, aqueles anéis redondos, tá? Um anel redondo, que é um O-ring. Isso compra. Você pode até fazer também. Você pode comprar essa borracha, né? E cortar ela de forma transversal e colar no diâmetro que você quer. Você pode você mesmo fazer esse anel. Qual o objetivo do anel? Evitar vazamento. Então, pode ser esse anel redondinho, pode ser outro anel. É só para você encaixar o tubo de PVC aqui dentro e não ficar vazando água, porque você vai encher de água aqui, ou senão a água fica saindo por aqui e caindo. Então, para evitar o vazamento, você coloca um anel, né? Coloca o lodo aqui dentro, o volume conhecido de lodo. A ideia é que você coloque 25 centímetros, ou seja, 250 milímetros de lodo. O troço tem 300, você vai colocar 25, né? Ele vai começar a drenar aqui pelo fundo, porque você vai ter um papel de filtro aqui no fundo. Ele vai drenar, começar a pingar líquido, você vai recolher o líquido aqui embaixo. E lá pelas tantas, no final de um dia, esse lodo vai ter diminuído de 25 para 10 centímetros, ou seja, 100 milímetros. Então, ele veio de 250 para 100. Então, desagou, reduziu 60%. 60% da altura. Isso em 24 horas, está aqui, ó, 24 horas. Então, se nós fizermos no laboratório, por exemplo, fizéssemos na hora da aula, né, sexta-feira cedo, fizéssemos essa experiência, então, no sábado cedo, no mesmo horário, estaria já 60% reduzido. Então, em vez de 250 milímetros, eu teria 100, né? 100. Eu tenho 100 aqui, muito bem. Aí eu tenho o desaguamento, né? Eu tenho o desaguamento, ele vai pingar para cá, não é isso? Vai pingar, e eu vou ter aqui o volume, eu vou ter uma altura de lodo aqui, tá certo? Vou ter uma altura de lodo. Se eu esperar, então, em um dia eu vou ter 100 milímetros. Se eu esperar, então, 3 dias, 5 dias, uma semana, ele vai começar a continuar pingando e secando e rachando, né? Então, em função da temperatura, do vento e tudo mais, aonde ele estiver esse experimento nosso, ele vai começar a secar melhor. Então, no final aí de alguns dias, 3 dias, 5 dias, 7 dias, geralmente, ou até 15 dias, ou até mais, nós vamos ter teores de umidade. Nós vamos pegar pedaços desse aqui para fazer o teor de umidade, né? Então, nós podemos ter essa massa final, que nós podemos pegar todo esse lodo aqui e pesar. Eu posso, inclusive, tirar essa parte lateral aqui no nosso experimento, por causa do anel, eu posso retirar essa parte lateral e deixar ele secando. Como eu posso secar aqui dentro também, tá? Então, ele vai ficar secando e, no final, eu posso analisar, pesar essa massa toda e fazer o teor de sólido dela, né, na estufa. E aí eu vou ter, então, a massa que eu vou ter de sólido, tá certo? Muito bem. Aí, então, o procedimento em laboratório, o que é? Esse teste deve ser realizado em área interna do laboratório, devendo ser utilizado quando a produção de lodo for de pequena proporção, em função do porte dos reatores biológicos ou físico-químicos. Então, por que nós estamos fazendo um leitinho de secagem desse tamanho? Porque eu estou possivelmente fazendo um estudo de laboratório, em que eu tenho pouco lodo. Como é que eu vou conseguir muito lodo? Não vou conseguir. Então, no reator de laboratório que eu produzo pouco lodo, eu vou ter um teste de secagem com tubo que precisa de pouco lodo, né?
Inserir o lodo em um tubo de PVC com diâmetro de 150 milímetros, apoiado sobre uma camada fina de algodão. Então, o que eu vou fazer aqui para esse líquido passar? Aqui no fundo eu vou botar algodão, coloco algodão aqui no fundo, tá vendo? Para poder o líquido passar e o lodo não passar. Posso usar papel de filtro? Posso. Posso usar papel de filtro, mas posso usar também algodão, né? Só uma camada de algodão para poder o lodo ficar retido ali. Poderia também usar um tipo de pano de chão, por exemplo, um tecido, papel, pano comum, né? Recortado. Também funciona, porque o líquido passa e o lodo fica retido no tecido, tá? Então, também pode funcionar um pano, um tecido nosso de algodão, também funciona. Também funciona. E você vai alimentar o seu cilindro até a altura de 250 milímetros, né? Anotando-se o volume da amostra. Então, por exemplo, eu coloquei lá dentro meio litro de amostra, coloquei 1 litro de amostra, né? Então, eu vou anotar quanto eu coloquei. Tem que calcular, né? Porque eu tenho o diâmetro aqui de 150, vou colocar uma altura de 250, eu vejo qual o volume que nós podemos calcular, né? Pega aqui, ó, aqui o diâmetro e tem altura, você calcula o volume. Então, quanto é que eu vou precisar de amostra para fazer esse teste? Eu já calculo aqui. Coloco direitinho lá dentro, né? E pronto. Anota a altura inicial e o tempo. Aí depois ela vai desaguar, eu anoto o tempo que acabou de desaguar. Agora vai começar a secar, anoto o tempo que demorou para secar, né? Após o desaguamento em 24 horas, retirar o tubo de PVC e aguardar a secagem por evaporação. No final da secagem, anotar a redução da camada de lodo e realizar a análise de umidade. Vou voltar aqui. Lembra que eu falei do O-ring? Lembra que esse tubo aqui está encaixado, preso no O-ring. Então, depois de 24 horas, que não tem mais água aqui dentro, que a água já passou, tá vendo? A água já chegou aqui e já veio para cá, já começou a rachar, você faz o quê? Retira aqui o tubo de PVC, puxa ele. Você segura aqui no funil e puxa ele para cima. Aí você vai deixar só o lodo aqui, pegando o vento e sol e temperatura, o que tiver que pegar para secar. Aí você agora vai sair desse volume aqui para um volume menor, uma massa menor, que vai começar a ser mais seca. É isso que nós estamos interessados em saber. Então, qual é o teor final de sólidos que nós vamos ter? Qual é o teor final de umidade que nós vamos ter, né? Então, esse dado aqui nos serve para um projeto, para fazer um projeto de uma estação. Para pôr uma pequenininha assim, pequenininho, é melhor do que nada. Se você já estiver numa escala piloto, você está gerando mais lodo, aí eu também tenho essa sugestão aqui, você ter um tipo de um cilindro, né, como se fosse um panelão, com um fundo de tela soldado aqui, tá vendo? Aqui tem um fundo de tela, e aí você coloca um pano aqui no fundo, como se fosse um pano de chão, né? Recorta um pano de chão, coloca aqui no fundo, e coloca um tecido de algodão barato, né? E você coloca o lodo aqui dentro. Novamente, 25 centímetros de altura de lodo, não pode ser mais que isso. A camada é de 25 centímetros. O que vai acontecer aqui? O líquido vai passar para baixo e vai sair, vai começar a minar líquido aqui, né? Posso colocar no lugar melhor, né? Que foi só para tirar foto. Então, o lodo vai passar, né? O lodo vai ficar retido aqui dentro depois, 25 centímetros que eu coloquei. Depois de 24 horas ele já está 10 centímetros e depois de alguns dias ele começa a rachar aqui dentro. Aí eu vou também pegar essa quantidade, vou ver a massa total que ficou, vou ver o teor de umidade final que ficou, e ainda vou depois fazer um teste em estufa, nisso, para saber o teor de umidade que tem real aqui dentro. Eu posso usar também uma manta de geotecido, colocar uma manta de geotecido aqui no fundo, para ser o meu suporte de filtração, para o lodo não passar. Posso também usar um filtro de algodão, um pano de algodão aqui dentro, isso. Existe até filtro de papel desse tamanho, mas não precisa. Tá? Você pode usar uma coisa mais simples, o líquido vai passar, o lodo vai ficar, e no final você vai começar a estudar a evaporação. Como essa borda aqui é pequena, né, você não vai atrapalhar isso aqui de pegar sol, pode deixar no sol. Aí, se você estiver fazendo uma experiência de secar, você evita chuva, para não atrapalhar o seu experimento. Mas você pode deixar isso pegando sol o dia todo. Tá? Então, é uma maneira desse aqui de ter mais lodo. E esse aqui é quando você tem menos lodo. Tá? Menos lodo. Geralmente, eu faço um teste desse quando eu estou acabando meu experimento. Né? Quando eu já vou acabar com o reator biológico, eu coloco para secar aqui. Se eu tiver mais lodo, eu posso fazer mais de um funil desse, né? E posso
fazer secagens simultâneas, né? Secagem simultânea. Eu posso colocar um desse aqui no sol, posso colocar um em área coberta para ver a diferença, né? Eu posso fazer várias experiências de secagem com o mesmo lodo, né? No mesmo dia, no mesmo tempo, em condições diferentes, né? Só usando equipamentos desses que não são caros. Eu posso fazer vários equipamentos em paralelo, né? Então, eu posso fazer vários testes de secagem. Bem interessante, é muito simples, né? Então, eu posso fazer isso aí. Aqui vocês estão vendo como é que é o negócio. Ó. Eu encho ele com 250 milímetros. Aqui eu tenho aquela tela de 8 milímetros no fundo, né? Eu posso usar uma manta de gel tecido aqui, como eu poderia usar um pano de algodão, né? Após um dia, eu vou ter 100 milímetros de lodo. 100. Aí já vai estar mais concentrado. Ele concentrou 2,5 vezes. Então, o sólido está aqui, o lodo está aqui, né? Aí ele começa a secagem. Então, em 3 dias, né? 5 dias, aí ele começa a rachar, né? E depois ele continua secando. Então, ele fica aqui com 80 milímetros, quando ele começa a rachar, né? E depois ele começa, então, a secar. No final da secagem, eu tenho 20 milímetros aqui. Eu tinha 250 no início, agora já estou com 20, né? E aí ele está mais seco ainda, né? Aqui está a manta de gel tecido embaixo, ou a manta de algodão, e aqui está a nossa tela aqui desse equipamento, aqui, essa tela aqui, né? Aí eu tenho agora o lodo seco, a camada dele seca, né? Então, essa camada aqui é que eu vou obter no meu leito de secagem, talvez um pouco mais rachado, um pouquinho mais seca ainda, mas eu tenho agora uma quantidade. Se eu conseguir raspar essa quantidade aqui, colocar ela numa balança maior, eu peso tudo, né? Eu parti daquele volume que tinha uma certa quantidade de sódio na suspensão e cheguei nessa massa aqui, né? Eu vou fazer conta. Eu vou falar, ó, eu consigo desaguar meu lodo, então, em tanto, eu reduzo a massa dele para tanto, a umidade final vai ser tanto, porque eu analisei. Nós temos o dado aí, então dá para você projetar um sistema de leito de secagem, um sistema de destinação do lodo, um sistema de estocagem de lodo. Tudo isso você vai poder dimensionar a partir desses dados aí. Ou você vai fazer um sistema, então, maior, se você tiver um pilotinho, ou você vai fazer uma coisinha pequenininha, se você tiver um reator de laboratório. Mas você vai fazer o seu leito de secagem pequenininho, tá? Mas vai fazer. Então, achar que só pode fazer leito de secagem grande é bobagem, dá para fazer pequeno mesmo, e funciona, tá? Então, vocês observaram que nós temos aí diversas informações, né? E a gente vai, nesse caso, né, poder utilizar essas informações no nosso projeto, né, no nosso projeto. E a secagem de lodo é o final do nosso projeto, né? Porque nós já fizemos o tratamento, já descartamos o efluente líquido, e agora nós vamos, então, desaguar o lodo, né? E destinar esse lodo, né? E tem um valor para isso, e uma área de estocagem, e um sistema de transporte. E nós precisamos esse dado é importante. Só para falar para vocês, quando a gente obtém esse dado prático, a gente obtém uma economia muito grande. Os sistemas teóricos de dimensionamento de lodo, geralmente eles têm um erro de até 6 vezes. Eu já demonstrei isso numa tese de dissertação de mestrado aí no nosso departamento. Tá? Uma aluna minha que defendeu isso e demonstrou isso. Então, os sistemas teóricos, eles te levam a sistemas muito grandes de desaguamento de lodo. Tá? Geralmente, se vocês visitarem ETs, vocês vão ver que o sistema de desaguamento de lodo são sempre superdimensionados. Né? Quando a gente faz o trabalho prático, a gente obtém o valor real. Então, nós conseguimos fazer um dimensionamento de um sistema de lodo pequeno. Todos os projetos que eu trabalho, há muitos anos, já venho me interessando por esse assunto. Desde que eu era estudante, na verdade, eu me interessei por isso. Então, eu sempre projeto o sistema mais adequado possível, o tamanho melhor possível, e geralmente são sistemas muito pequenos. E isso viabiliza a estação. A estação fica uma estação com um preço competitivo, né? E a gente consegue, então, vender mais trabalho. Tá? Quando você começa a projetar de forma teórica, você projeta um sistema de desaguamento de lodo muito grande, que geralmente fica um monte de coisas obsoletas e aí acaba você jogando dinheiro fora. Então, esse teste prático é muito importante. Ele é simples, mas ele é importante para você obter o valor, o dado real do seu projeto. Tá? Então, parece muito simples, e é para ser simples mesmo, mas ele é importante de ser feito. Né? Se você não tiver um laboratório, você contrata alguém, né? Pode ser até no laboratório da universidade, você pode bolar o teste lá, mas o importante é fazer.
né? Fazer. Não pode é não fazer, né? Se não fizer, você vai trabalhar com dados teóricos e dados teóricos vão te levar a um sistema superdimensionado, né? Então, é importante a gente fazer esse experimento aí, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês em termos de lodo. A nossa próxima aula já vai ser sobre membrana. Então, nós já vamos fazer teste com membrana. Então, não vamos misturar os assuntos hoje, porque senão vai ficar muita coisa. Então, eu queria que vocês chegassem, então, nesse ponto, né? E trabalhassem também as questões que nós temos no nosso questionário, porque lá nós temos várias questões que vocês precisam responder. Então, verifiquem aula por aula, né? Então, a próxima aula nossa, nós já vamos trabalhar com membrana, e depois reatores com membrana também em escala de laboratório e piloto, né? E aí nós vamos ver também estudos de tratabilidade mais completos, né? De forma completa, como é que usa os dados para projeto, fazer uma recapitulação disso tudo, né? Para a gente conseguir fechar a matéria. Mas é importante vocês olharem isso aqui, olharem a aula passada, que eu já tinha apresentado vários sistemas de secagem, de desaguamento e secagem de lodo, né? Eu só não falei para vocês de processo térmico, porque aqui no Brasil é muito raro, são raros. Na Europa, Estados Unidos, vocês vão ver isso mais, mas aqui no Brasil eles não são quase que aplicados, né? Não são necessários. Então, eu apresentei para vocês o que a gente tem funcionando no Brasil. Não adianta ficar inventando coisa que vocês nunca verão aqui no Brasil. Mas esses testes, então, são testes bem aplicados. Então, olha a parte teórica, olha essa parte toda nossa aqui de novo, de forma que a gente consiga pensar, então, no dimensionamento de uma estação de tratamento a partir desses dados, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Obrigado.